Aqui em nosso canal, vocês já sabem, né? O que mais nos importa é somente aquilo que você não consegue enxergar de fatores determinantes em vários setores de sua vida, de nossa vida. O assunto deste vídeo que você vai assistir agora salva vidas, transforma, orienta você a lidar com o mal que destrói milhões de vidas no mundo em que vivemos. Afinal de contas, a realização dos seus planos, planos de vida mesmo, planos comuns, defender o seu espaço, sua opinião, o seu eu, acontece à custa de quê? Do que você tem que abrir mão para conseguir tais coisas? Como o próprio senso comum mesmo diz, né? De que adianta você nadar e morrer na praia, como acontece com a maioria? Afirmar que este é de longe um mal maior, definitivamente não é exagero. É um mal que mata, que destrói sonhos, é um mal que adoece o mundo. É o seu, o meu, de todos, desequilíbrio emocional. Vocês não fazem ideia do valor em ter um conhecimento como este que vamos abordar agora. São conhecimentos que não estão ao alcance de todos, mas está aqui para você. A receita é minha, organizei com todo o carinho para você. Considere e seja grato. E, se necessário, assista quantas vezes for, ok? E se inscrevam no canal. Vamos à abertura. Então, eu tanto afirmo como explico. O nosso emocional, o desgaste emocional, seja no trabalho, na família, no social, no amor, é responsável por bem mais da metade das doenças que existem que nos acometem. Eu vou além, hein? É responsável pela grande maioria. Doenças mesmo, câncer, todas as doenças autoimunes, depressão, doenças de fundo neurológico, são tantas, centenas, não é isso? Todas as doenças adquiridas por baixa imunidade têm suas origens em nosso desequilíbrio emocional. O melhor método que encontrei para explicar assim de uma forma que você possa entender com facilidade foi lançar mão em minhas pesquisas assim no que há de mais avançado e moderno na medicina que explica essas doenças que são denominadas psicossomáticas. Sendo óbvio, todo o conteúdo que passarei está em perfeita consonância com os meus conhecimentos. No entanto, citarei assim alguns nomes de pessoas, instituições, revistas, enfim, tudo o que eu puder fazer para convencer você a dar a devida importância em cuidar do seu emocional e também daqueles que tanto ama, eu farei, ok? Eu farei. Então vamos à nossa primeira afirmação, que é do médico e escritor congressista Carlos Durgan. Carlos Durgan, ele fala sobre a influência da saúde do emocional na condição física das pessoas. Ele não apenas afirma, como também prova que nossas células assumem, absorvem todas as emoções que transmitimos a elas, condicionando ao estado de saúde ou de doença os órgãos que elas formam. Exemplo, né? Os néfrons. Os néfrons são as células que compõem nossos rins. Então, com uma finalidade muito específica dos néfrons, né? Que é desintoxicar e regular a quantidade de sais minerais no nosso sangue. Então, a performance dos néfrons, a saúde dele, vai depender diretamente do seu estado emocional. Mágoa, medo, ansiedade, ódio, insegurança, tristeza, ingratidão, vingança, ficar remoendo coisas, julgando o outro, pessimismo. Não existe nem néfron e nem qualquer outra célula que resista a isso. Vai adoecer. A psicossomática é a ciência que estuda a relação emoções-doenças, foi criada em 1939. Olha aí, hein? São 81 anos, pela American Psychosomatic Society. A psicossomática integra diversas especialidades da medicina e psicologia para estudar os efeitos dos fatores sociais e psicológicos sobre o corpo. Aos poucos, a psique humana começou a ocupar um espaço muito decisivo no entendimento da dualidade saúde-doença. Não falamos já aqui em vídeo? Vivemos em um mundo dual? Então está aí mais uma dualidade, saúde e doença. Passando a ver o ser humano como uma forma mais integral. A Candace Pert, que é essa senhora bonitona aqui, olha, ela é neurocientista e farmacologista norte-americana. No ano de 1990, ela, mas também um médico muito famoso americano, Bruce Lipton, confirmaram, através de várias pesquisas, a tese de que os sentimentos gerados pelos pensamentos
são forças que podem adoecer o corpo e agravar as doenças. Interessante, né? Eu falo isso logo no começo deste vídeo aqui. Depois vocês assistam. Descobriram também que existe uma certa biologia nos sentimentos. Olha que interessante isso. Que se processa pela ação de moléculas que circulam pelo corpo humano, as chamadas moléculas da emoção. A partir daí, ficou provado que as doenças não são causadas apenas por germes, contaminações, traumas físicos, mas também por disfunções crônicas dos padrões de energia emocional, pelos maus hábitos de relacionamento da pessoa consigo mesma e com os outros. Então, só para abrir um parênteses, por que ele cita crônicas aí? É normal do ser humano se aborrecer um pouquinho aqui ou ali, nós podemos absorver, né, essas emoções. Agora, quando se torna crônico, quando você está imerso num processo crônico, isso pode te causar muito mal mesmo. Então sabemos que as doenças, que as nossas células, elas são constantemente bombardeadas por nossos sentimentos e emoções. E assim criamos estados de saúde ou doença, conforme o perfil de nossa sensibilidade emocional, certo? De cada um de nós. Então os estados emocionais felizes ou infelizes de nossa alma são transferidos à estrutura emocional das células no interior dos órgãos vinculados a elas. Isto é pesquisa científica e comprovado na prática. Se você não entendeu perfeitamente até aqui, assista ao vídeo quantas vezes for necessário, ok? Isso é muito importante para você. Agora vamos entrar numa parte assim mais importante ainda. Como acontece biologicamente essa transmissão das informações da mente para o nosso corpo? No entendimento da medicina vibracional, mente e corpo estão interconectados por um eixo chamado de hipotálamo, hipófise e adrenal. Hipotálamo e hipófise é uma glândula que a gente tem nessa direção mais ou menos aqui, e adrenal são dois chapeuzinhos que tem em cima dos rins. Em 1981, o cientista norte-americano Robert Adler criou o termo psiconeuroimunologia para definir a área da ciência que estudaria as associações entre os processos comportamentais neural, endócrino e o sistema imune de todo o nosso corpo. O eixo desses processos exerce funções diversas sobre as células e os sistemas do corpo humano por comando mental. E essa interação desempenha um papel importantíssimo na maioria das doenças. Doenças como todas, ou grande maioria das infecções, doenças neurológicas, reumatológicas, né? dores musculares, dores das articulações, autoimunes, cardíacas e desordens psiquiátricas, além de vários tipos de câncer. Responsável por tudo isso? O nosso emocional. E como fica essa conversa entre nossa mente e suas emoções? E as nossas células, será que elas têm o poder de alterar nossas predisposições do DNA que herdamos? Porque existe, né? A pessoa fala assim, eu herdei isso, eu estou assim porque eu herdei isso no meu DNA. Então vamos ver como é que fica? Em 1990, foi dado início a um dos maiores projetos da nossa história, né? Pesquisa, né? Inclusive foi presente aí dos americanos, denominado de Projeto Genoma Humano. Todos já ouviram falar do grande projeto, que tinha por objetivo desvendar o nosso código genético. E os cientistas acreditavam que definiriam e teriam em mãos todo o conhecimento das doenças contido neste código. Infelizmente, isso foi apenas um ledo engano, pois os resultados evidenciaram que o ser humano detém aproximadamente 24 mil genes e apenas 2% decodificam proteínas e entre esses 2% aí, 5 a 10% são ativos. A frustração no meio acadêmico foi muito grande. Os genes por si só não são tão influentes na gênese das enfermidades humanas. Mas então, como eu já disse em alguns vídeos, nada detém a evolução, nossa evolução, para o bem da humanidade, novas pesquisas seguiram no outro rumo. Daí surgiu a epigenética, que estuda a dinâmica que determina a expressão dos genes. Genes. Ou seja, os fatores envolvidos na ativação dos genes vão além deles próprios. E ficou claro de que quem determina a expressão dos genes é o poder da mente, sentimentos e emoções. Além do clima, da cultura, da alimentação, dos costumes, além de nossa espiritualidade individual, nossas emoções influenciam enormemente a expressão dos genes do nosso DNA, ativando ou desativando suas funções, em um mecanismo de liga e desliga. Indiscutivelmente, trazemos predisposições em nosso código genético para essa ou aquela doença. Elas se manifestarão ou não no corpo físico
muito mais devido ao padrão de nossos sentimentos e emoções do que qualquer outro fator. Permita-me me ter como exemplo. Imagina um homem com 1,92 m chegar a 62 quilos. Aconteceu comigo. Eu carrego o gene defeituoso que provoca a hiperfunção da tireoide, o hipertireoidismo. Então, há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, eu fui acometido por problemas em minha vida que me acarretou uma grande carga emocional muito forte. Eu não soube lidar com isso corretamente e aconteceu o quê? Eu ativei esse gene. Somente eu ativei, que proporcionou o desencadeamento do hipertireoidismo. Então, eu transformei minha tireoide em hipo, fiz um trabalho nela para baixo e hoje eu tomo um medicamento que suplanta. Eu vivo uma vida completamente normal. Mas, enfim, quem desencadeou, quem deu vida, quem ligou ele nesse processo de liga-desliga foi eu, com minhas emoções, mas ninguém. Daí tem o estoicismo, né? Nada do que está fora tem que entrar em você sem que você permita. É uma das correntes mais bonitas da filosofia que eu estudo. Mas e aí? Salve, salve! Eu falo aqui em nosso livro da vida. Cada vez mais principais universidades do mundo estão incluindo disciplinas que tratam sobre o efeito da espiritualidade na saúde. Eu falo isso também aqui nesse vídeo, né? E cada vez mais vem sendo publicados em revistas médicas esta saudável e vital ligação, o que só reforça esta tendência. O cientista que coordenou o genoma humano, o Francis Collins, ele, muitos anos depois dos resultados do projeto, afirmou que uma das necessidades mais fortes da humanidade é encontrar respostas para as questões mais profundas e temos de apanhar todo o poder de ambas as perspectivas, a ciência, né, a perspectiva científica, a espiritual e, digo eu, também a filosófica, para buscarmos a compreensão exata, tanto do que vemos, como principalmente daquilo que não vemos. Livro da vida, hein? O essencial é invisível aos olhos. Tem aí. Então, seguindo, o mais completo estudo realizado sobre a saúde do adulto, né, foi realizado em Harvard em agora, 2017, revelou que o fator que mais influencia no nível da saúde das pessoas não é só riqueza, genética, rotina, nem alimentação, e sim os amigos. Além do social, outras práticas integrativas, que são aquelas que eu denomino hábitos de vida, que você também encontra aqui em nosso livro Saber, hábitos que contribuem fundamentalmente para o equilíbrio e saúde de nosso emocional, nos protegendo de um número imenso de doenças originárias de nosso emocional, fundo emocional. São muitas as enfermidades, tanto físicas quanto mentais, pois elas se originam dos sentimentos negativos que nutrimos, como o egoísmo, o orgulho, o materialismo, a intolerância, o tédio, a falta de perdão, de empatia, o pessimismo, que tanto falei aqui em 2 ou 3 vídeos nossos, a hostilidade, o rancor e entre outros. Tantos, né? São estes os sentimentos que dão origem aos transtornos de ansiedade, ao transtorno depressivo maior, às psicopatias, inflamações e, como se não bastasse, temos também as perigosas dependências químicas. Olha o que disse o Dr. Francis. Apesar dos extraordinários avanços médico-científicos, a medicina contemporânea vem se deparando cada vez mais com situações em que os pacientes tratados com os mais diversos medicamentos permanecem refratários a eles, ou seja, esses medicamentos passam a não fazer efeito, né? Continuando assim, sem aliviar os sintomas. Frequentemente, a causa primordial da enfermidade corporal é o sofrimento psíquico, que é o reflexo da alma doente. O que eu pedi, né, quase que encarecidamente no início do vídeo, dei uma atenção especial à saúde de seu emocional. Temos uma playlist, né, incrível, com 5 vídeos sobre o poder dos hormônios e prazer e bem-estar em nossas vidas. Assistam! Aliás, a preocupação com a saúde do seu emocional está presente em todos os nossos vídeos. Então vamos lá, seguindo aqui. Quando perguntaram ao Dr. Francis se é possível recuperar os danos causados pelas doenças da alma, por exemplo, né, depressão, ele respondeu: sem dúvida, devemos buscar em nosso íntimo alívio e conforto espiritual. Precisamos melhorar nossos padrões vibratórios emocionais através de práticas integrativas e complementares. Essas práticas ativam regiões ou áreas de nosso cérebro que podem ser relacionadas ao prazer e à satisfação, liberando cargas maiores de dopamina. Lembram desse vídeo? Foi um sucesso, assistam. Inicialmente no próprio cérebro e na sequência também em todo o nosso corpo,
resultando em uma contagiante sensação de bem-estar, de paz e de serenidade. Estudos têm evidenciado que pessoas mais altruístas e voluntárias têm mais satisfação na vida, tendo menos distúrbios mentais e menor mortalidade em geral, menos doença. Interessante, né? Tenho falado tanto, de uma forma tão especial aqui em nossos vídeos sobre o altruísmo, não é isso? E a cooperação. Inclusive no primeiro vídeo da nossa playlist sobre os hormônios, eu menciono a cooperação como sendo o principal comportamento que nos fez tão mais evoluído que o nosso parente mais próximo, o macaco chimpanzé. Ou seja, tudo se encaixa. Apenas o tempo que não. Estouramos o tempo, então nós vamos ficar por aqui. É isso mesmo, eu também sinto muito. E no próximo vídeo vamos falar de todos ou quase todos os comportamentos nocivos ao seu melhor amigo, que é o seu emocional. Tá bom? Então, com muita emoção, eu me despeço. Beijo grande, I love you, GTM.